Eu quero falar nesta noite sobre o tema Canções para um momento de dor. Canções para um momento de dor. Será que é possível nós entoarmos canções num momento de sofrimento, num momento de dor? Parece-me que não casa muito bem. Quando nós estamos sentindo dores, quando nós estamos sofrendo, geralmente nós choramos, dependendo da nossa personalidade, nós queremos ficar quietinho. Enfim, o momento de dor é algo muito difícil de explicar. Deus não nos criou para que sentíssemos dores. Deus nos fez perfeitos. E nós escolhemos o caminho da dor. E mesmo assim Ele veio em nossa direção e nos apresentou o novo caminho que nos leva para um lugar onde não teremos dores. Mas enquanto estamos no caminho que nós escolhemos, nós ainda vamos ter de lidar com vários tipos de dores. Talvez Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te dizer algo especial ao seu coração. Talvez eu não saiba da dor que você esteja sentindo ou dos momentos difíceis que você tem atravessado, mas Ele sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. A pergunta é possível canções para um momento de dor? Há relatos sobre guerras e conflitos onde canções foram cantadas para elevar o moral da tropa, por exemplo. E, aliás, um exemplo bem marcante e que ficou estampado na história do mundo foi durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914. O que aconteceu ali? Aconteceu o famoso Christmas Truce, que é o trégua de Natal. Aproximando-se os dias de Natal, os soldados alemães e americanos combinaram dar uma trégua na batalha para cantar canções de Natal. E até rolou um futebolzinho também depois, está lá na história esse evento. Pararam as batalhas, pararam as dores, pararam tudo aquilo que estava sombreando suas vidas para cantar canções de Natal. A Bíblia também faz um relato muito interessante a esse respeito, que eu resolvi trazer aqui para que nós pudéssemos refletir. O Salmo 137. Eu gostaria de ler esse salmo todo para você. Ele é um salmo pequeno, mas ele traz uma mensagem muito importante a respeito de canções para um momento de dor. Diz assim o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída
pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até aos alicerces, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Uau! Que salmo chocante! O salmo é uma melodia, é uma canção. O autor, ele é desconhecido, como, aliás, a maioria dos salmos não tem um autor reconhecido. Talvez, dizem os teólogos, seja um dos exilados, um daqueles, talvez um sacerdote ou alguém ligado à música do povo que estava exilado, e nesse momento ele compôs esse salmo, motivado que foi pela exigência dos captores, dos babilônios, que pediam para eles: cante-nos uma canção. E aí eu quero destacar o verso 2, que é a resposta que eles dão, verso 4, que é a resposta que eles dão àqueles captores. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O Salmo 137 é uma canção das mais conhecidas na Bíblia, um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. Ele foi escrito durante o exílio do povo de Deus, do povo judeu, na Babilônia, após a destruição de Jerusalém e do templo pelo rei Nabucodonosor em 586. Essa era a segunda vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Da primeira vez, ele saqueou o templo, se eu não me engano foi em 597. Ele invadiu Jerusalém, ele pegou as bacias, todos os artefatos de ouro, ele levou embora. E depois houve um levante do povo que não se submeteu às exigências da Babilônia, e aí então vem Nabucodonosor e agora ele arrasa, ele destrói o templo. Na primeira vez, eles ainda tiveram consideração, mas a destruição foi eminente em 587. O contexto do Salmo 137 é de profunda tristeza. Quando aquele autor do Salmo compôs essa canção, o que estava motivando o coração dele era a tristeza, o desânimo, e a gente fica perguntando por quê. Na verdade, os judeus exilados sentiam-se desolados, longe de sua terra prometida e do lugar de adoração. Presta atenção nisso, porque os judeus, eles colocaram sua fé no templo, colocaram sua fé na arca e nos rituais, mas não em Deus. A relação que eles estavam tendo com Deus era uma relação mais religiosa e pouquíssimo espiritual. E o Salmo, ele começa assim, no verso 1: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Eles choravam porque lembravam-se de Sião, o monte de Jerusalém, onde fora construído o templo construído por Salomão. Nos dias de hoje, o Monte de Sião é uma discutida área sagrada entre muçulmanos e judeus, onde está construída a cidade velha de Jerusalém, incluindo o Monte do Templo. A mesquita de Al-Aqsa e a cúpula da rocha estão ali, exatamente naquele lugar.
o local onde era o templo de Salomão, o local onde havia sido construído o templo de Salomão, hoje está a mesquita, onde os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé tinha feito a última jornada dele de Meca até o Monte Sião, e ali então, dizem eles, ele foi levado para os céus. O corpo dele ainda está lá, na Arábia Saudita, mas eles dizem que ele foi levado para o céu. Ali também está a dourada cúpula da rocha, local em que judeus e nós, os cristãos, acreditamos que Abraão estava disposto ali naquele lugar a oferecer o seu filho Isaque em sacrifícios a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 22. Mas agora, naquele momento em que o Salmo 137 havia sido composto, estava tudo destruído. Estava destruído o templo, estavam destruídos os artefatos, toda a religiosidade, toda aquela pompa mais religiosa havia sido destruído, toda a fé que eles haviam colocado naquele templo havia sido destruído. Os judeus exilados desejavam que seus inimigos fossem punidos e que a Babilônia fosse destruída como eles foram destruídos. Havia um sentimento ruim no coração deles. O Salmo 137 é um retrato emocional e poético do sofrimento do povo judeu durante o exílio. Parece que quando você lê o Salmo 137, você consegue ver claramente o coração e as emoções do povo quando estavam exilados. Além do povo de Deus terem sido rebeldes no passado, Deus mandou o profeta dizer: vocês estão longe de mim, vocês estão longe da minha palavra, eu vou acabar fazendo alguma coisa contra vocês por causa da rebeldia de vocês. E o povo não reagiu, como muitos de nós hoje ouve mensagens e não reage. Acha que Deus não vai fazer nada. Sim, Ele vai fazer. Deus não é um papaizinho bonzinho que faz tudo o que você quer e compreende tudo o que você passa ou todos os seus desejos. Não, Ele espera uma reação de você, porque Ele é que te criou, Ele sabe do seu potencial e Ele sabe que você tem condições de obedecê-lo. Assim como Ele confiava no seu povo e Ele sabia que o seu povo podia ser obediente, mas o povo ouvia os profetas e não obedecia. Então Deus mandou Nabucodonosor, com a Babilônia, destruir as esperanças falsas que haviam no coração daquele povo. Um templo, os objetos sagrados do templo eram esperanças falsas. Nós precisamos aprender onde colocar a nossa fé. E a nossa fé só vai ser verdadeira quando nós colocarmos no lugar certo, em Deus, somente em Deus. Mas agora ali, parece-me que é uma repetição da rebeldia. Mas pastor, eles estavam destruídos, tudo foi destruído e agora estavam numa outra terra, na Babilônia. Ora, mas os seus algozes estavam pedindo a ele canções. No verso 3 diz assim: ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Por que fizeram isso? Porque disseram que não. Será que foi a dor de terem perdido tudo que disseram: não, nós não vamos cantar para vocês? Será que foi isso? Será que foi a desesperança de verem tudo para o que tanto trabalharam ter se perdido? Será que foi pela decepção de terem visto Deus não mover um dedo para ajudá-los? Porque seria uma ótima oportunidade de testemunharem da graça e do amor de Deus maravilhoso e poderoso, que amou o seu povo, mesmo que insistentemente esse povo tenha se rebelado contra o amor dele.
Mas nem num tempo de sofrimento, eles perceberam que Deus estava dando para eles uma oportunidade de honrá-lo. Porque não é o fato de Jerusalém ter sido destruída que vai tirar Deus da onde Ele está. Deus, Ele não se move da onde Ele está, Ele é Deus. Ele diz, eu sou. Mas os homens, às vezes, levam isso para um plano mais material. E agora, as suas esperanças, que estavam em lugares errados, haviam sido destruídas. Mas os seus algozes tinham corações vazios. Seus algozes, os babilônios, que cultuavam deuses de pedra, de bronze, de ouro, deuses que não respondiam aos seus anseios espirituais, eles estavam pedindo ao povo de Deus, cante para nós as canções. Eles não tinham uma canção para cantar para o povo babilônio, nem sequer uma canção de arrependimento de pecados. Outra vez, o povo de Deus o envergonha diante de uma nação pagã, sedenta e necessitada de experimentar o amor de Deus. Por isso, irmãos, depois de fazer todo esse contexto, eu gostaria de fazer a pergunta, é possível cantar canções no meio da dor? Não se você olhar para o testemunho do povo de Deus exilado. É possível cantar canções no meio da dor? Não, se você olhar para aqueles que foram exilados. Aqueles que estavam sofrendo as dores do exílio. Eu gostaria de fazer também uma pergunta para nós. Será que nós podemos cantar alguma canção para aqueles que nos pedem, para aqueles que estão à nossa volta vazios, mesmo quando nós estamos num momento de dor? E aí eu prefiro caminhar na direção do que não seja possível. O que pode impedir que você cante no meio da dor? Talvez, invertendo a pergunta, nós possamos caminhar mais dentro do texto bíblico. Bem, primeiro, olhando à luz dos exilados, quando você desiste daquilo que te dá ânimo para adorar, você é impedido de cantar no meio da dor. Olha o que diz o verso 2. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Eu pesquisei bastante sobre a questão dos salgueiros. Eu não encontrei uma linha exata sobre o que isso significa. Talvez uma planta que surgia às margens dos rios da Babilônia, onde tinham folhas largas, e eles então poderiam poeticamente dizer que ali estariam colocando as suas harpas. Alguns teólogos sustentam que a ideia aqui é que se negaram a qualquer ato de louvar com instrumento, vozes ou algo que pudessem dar algum tipo de satisfação aos babilônios. É exatamente quando você desiste daquilo que te dá ânimo para adorar. Mas o que dava ânimo para adorar ao povo judeu? O templo. Me recordo de uma das batalhas do rei Saul, e Samuel disse, não vá para a batalha sem um sacrifício, conforme a lei mandava. Mas o rei, muito exasperado, muito imprudente, na demora de Samuel, ele vai para a batalha
e ele pega a arca da aliança e coloca na frente, como se ela fosse um objeto poderoso para lutar contra os seus algozes. Não é a arca que tem poder, é o dono da arca. Não é o templo que tem poder, é o dono do templo. E todas as vezes que nós colocamos a nossa fé no objeto errado, na situação errada, em alguém errado, nós podemos ser destruídos no ânimo que nós temos para adorar. Quando você estiver desanimado para adorar, para vir se reunir como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, você tem que se perguntar: o que está fazendo eu desistir de adorar? Talvez você esteja colocando a sua adoração no lugar errado. Continuando com a pergunta: o que pode impedir que você cante no meio da dor? Eu responderia: quando achamos que a razão da nossa canção está morta. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não é. Se você perceber o verso 4 e 5, você vai ver o autor do Salmo dizendo: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de você. Os exilados estavam pensando em Jerusalém. Mas a Jerusalém que o Senhor nos apresenta não é uma Jerusalém material, física, temporal, onde Pedro vai afirmar mais tarde de que tudo se reserva como objetos para o fogo, como um tesouro para o fogo, como algo precioso para o fogo, inclusive o templo de Jerusalém. Se o templo de Jerusalém não fosse destruído em 597, se ele não fosse destruído naquela época por Nabucodonosor, se ele ainda existisse hoje e o Senhor, quando voltasse, o templo seria destruído. Ou você acha que os alicerces iam tremer e aquela estrutura física ia subir? Não! Não é sobre esta Jerusalém que ele está dizendo. Ele está dizendo sobre o povo de Deus. Para aqueles exilados, o lugar de adorar era o templo. E que se não podia adorar em outro lugar. Inclusive na conversa de Jesus com a mulher samaritana, você pode perceber isso claramente. João capítulo 4, verso 20 diz: a mulher dizendo para Jesus ali no poço de Jacó: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os judeus nunca compreenderam o que significa adorar. Deus nunca ensinou algo errado para os judeus e que agora está sendo explicado de forma correta. Não sempre foi um entendimento do povo errado sobre as motivações da adoração. Eu creio que hoje também nós temos muitas pessoas confusas sobre o que seja adoração. Pensam algum texto isolado e tentam tirar conclusões precipitadas sobre o que seja a adoração. Não, você pode adorar o Senhor em qualquer lugar. Você só não pode adorar o Senhor como igreja, sozinho. Você tem que estar no corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a igreja é dele e ele é o cabeça da igreja e nós somos membros uns dos outros. Você não pode desvalorizar a igreja do Senhor. Continuando com a pergunta que tenta esclarecer um pouquinho esse salmo: o que pode impedir que você cante no meio da dor? Eu responderia: quando o meu canto é sufocado pela mágoa. Sim, há muitas pessoas que elas não conseguem adorar por causa da mágoa. Mágoa é uma coisa muito comum num mundo tão pervertido de valores e princípios como nós vivemos.
há mágoas no meio da família, há mágoas no meio das profissões, há no meio, até dentro da igreja, há mágoas. E quando o meu canto é sufocado pela mágoa, eu não consigo adorar. Eu sou impedido de cantar, mesmo sem ser na dor, que dirá na dor. O Salmo 137, o que estamos estudando, no verso 6 e 7, diz assim: que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. A mágoa, por razões erradas e mesmo por razões consideradas certas, pode impedir que Deus te use como instrumento poderoso nas mãos dele, quer no meio da dor ou fora dela. Mas lembre-se, na hora da dor, é um momento importante que Deus olha para o seu coração. Quando tudo está dando certo, quando você tem emprego, quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, quando você tem amigos, quando você tem tudo, é fácil adorar. Mas quando tudo te é arrancado e você vê a vida esvaindo-se, Deus olha para você para ver se aquele cântico, aquele canto que havia quando tudo estava bem, se ele ainda continua no meio da dor. A mágoa pode impedir isso. Você precisa fazer alguma coisa com relação à mágoa. Ah, pastor, mas a mágoa não está me impedindo de adorar. Mas quando você estiver no meio da dor, será que você vai conseguir adorar? Estou quase terminando. O que pode impedir que você cante no meio da dor é a pergunta insistente. Eu responderia: quando eu permito que a vingança emudeça a minha voz na adoração. Vingança. Olha o que diz o verso 8 e 9 do Salmo que estamos refletindo. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Eu estou assistindo essas incorrências que está havendo lá em Jerusalém, na Palestina, e é inconcebível que você veja terroristas degolando um bebê e dizendo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Você ouça os vídeos lá, você vai ouvir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eles estão matando crianças, dizendo Allahu Akbar, que significa em árabe, Deus é grande, Deus é grande. Há tanta vingança ali, há tanta dor ali, que o canto da adoração não está se ouvindo, muito pelo contrário, se há algum canto ali, é um canto para o diabo, não é para Deus. E ali, no exílio, depois de ter perdido tudo, o povo de Deus estava ali com um sentimento de vingança. E aí eu quero concluir. É possível cantar canções no meio da dor? Sim, se você olhar para os exemplos, como, por exemplo, Paulo e Silas. Olha o que está registrado no livro de Atos 16, no verso 25. Diz assim: por volta da meia-noite, presta atenção em mim, não deixa nada tirar a sua atenção do que Deus está falando ao seu coração. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus.
Depois eu vou chamar o pessoal do louvor, tá? Não precisa ninguém acelerar agora não, que depois eu chamo os irmãos. Vou repetir aqui. É possível cantar canções no meio da dor? Sim, se você olhar para pessoas como Paulo e Silas. No Atos 16, 25, está dizendo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui com Paulo e Silas. Eles estavam presos porque oraram por uma moça que estava escravos de homens que tinham demônios aos seus serviços. Paulo e Silas oraram por uma moça e ela foi liberta da possessão demoníaca. E aquelas pessoas que ganhavam com aquela moça começaram a inventar um monte de mentira. Então o povo prendeu Paulo e Silas e a Bíblia diz que eles estavam muito feridos. Eles apanharam muito. Eles estavam desconfortáveis porque seus pés estavam presos num tronco de madeira. Eles estavam desconfortáveis porque seus pés estavam presos num tronco de madeira. Mas eles estavam muito alegres por sofrerem pelo Evangelho. Eles ergueram a voz numa canção tão poderosa que os céus sacudiram aquela prisão e as cadeias foram abertas. O que Deus está nos mostrando? Ele está dizendo que a canção provocada pelo sofrimento é mais ouvida do que o grito provocado pela dor. Você pode repetir isso comigo? A canção provocada pelo sofrimento é mais ouvida do que o grito provocado pela dor. A dor, ou um momento de dificuldades, é exatamente o momento que Deus quer ouvir a sua voz numa canção de adoração. Qual o motivo da sua canção? Qual o motivo da sua canção? Por que você adora a Deus? Por que você veio aqui esta noite? Deus queria falar essas coisas para você. Ele não quer mais que você leve a sua vida cristã de qualquer maneira, como aqueles homens viviam ao redor do templo de Jerusalém. Eles praticavam a religião de uma forma muito fria, como se objetos ou rituais fossem coisas que agradam a Deus. Não, o que agrada a Deus é um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que ao coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Deus quer que você tenha um coração quebrantado para Ele. Que você olhe a experiência dos exilados na Babilônia e a canção que eles estavam cantando e as que eles resolveram não cantar e que deveriam ter cantado. Que você olhe essas experiências e tome uma atitude pessoal na sua vida. Porque talvez num tempo de dor, num tempo de sofrimento, vai estar só você. E Deus quer ouvir o motivo da sua canção. Às vezes nós cantamos para os outros verem. Às vezes nós cantamos e nos expressamos para alimentar a nossa reputação. A reputação é aquilo que as pessoas dizem de nós. Mas o Senhor tem interesse em que você saiba exatamente quem Ele é. Por isso que o Senhor Jesus disse, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, tu és o Cristo.
Quando Pedro fala, tu és o Cristo, há algo aqui muito poderoso, que a maioria das pessoas não entendem. Quando o anjo foi visitar Maria, e falou para ela, você vai ficar grávida. Essa é uma ação do Espírito Santo. E você vai colocar o nome dessa criança de Jesus. Mas agora, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo. Porque se fosse Pedro que fosse responder, a canção seria outra. Ele dizia, tu és Jesus, filho de Maria, filho de José. Seus irmãos são fulano, ciclano. Mas porque ele foi tomado pelo Espírito Santo, a canção foi outra. Ele diz, tu és o Cristo. Ele usa a palavra grega Cristo, Clio, da raiz Clio, que significa ungido. Tu és o ungido, aquele que nós estávamos esperando, o nosso libertador, o nosso salvador. Essa é a canção que Deus quer ouvir de cada um de nós.